Agência reguladora. Agências reguladoras e função normativa. O plenário, por maioria, julgou improcedente pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face do artigo 7º, 13 inciso 15, da Lei 9.782.999. Na mesma sentada, ao apreciar pedido sucessivo veiculado relativamente à resolução da diretoria colegiada 14/2012 da Anvisa, a Corte julgou improcedente a ação, em julgamento destituído de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, em razão de não haver sido atingido o quórum exigido pelo artigo 97 da Constituição Federal. Em relação ao artigo 7º, 13 inciso 15, da Lei 9.782.999, a entidade autora pleiteava que lhe fosse conferida a interpretação conforme a Constituição, sem redução de texto, de modo a se fixar entendimento segundo o qual a Anvisa só poderá banir produto ou insumo no exercício de suas competências estritamente executivas de polícia, de natureza cautelar e excepcional, o que implica dizer devo a toda agência, e ser direcionado a sujeitos e situações determinadas, e, em situações concretas, e no ponto, a Corte afirmou que o sentido do artigo 7º, inciso 15, da Lei 9.782.999 se reveste de univocidade e, em absoluto, desafia a supremacia da Constituição, até mesmo porque não encerra atribuição alguma de competência normativa para a proibição de produtos ou insumos em caráter geral e primário. Assim, dado que o dispositivo em questão não se encontra agravado com o distintivo outro sim, a Anvisa implementa a Política Nacional de Vigilância Sanitária, cuja formulação, no entanto, não lhe compete. A competência normativa conferida à agência pelo artigo 7º, inciso 3º, da Lei 9.782.999, não contempla a definição da pauta política relativamente às medidas para o controle do tabaco, condicionada à atuação do ente regulador, na matéria, à observância da agenda estabelecida pelo legislador, inclusive por expressa disposição do artigo 8º, caput, parágrafo 1º, inciso 10, Lei 9.782.999. O plenário registrou que o advento das agências reguladoras setoriais representa inegável aperfeiçoamento da arquitetura institucional do Estado de Direito contemporâneo no sentido do oferecimento de uma resposta da administração pública para fazer frente à complexidade das relações sociais verificadas na modernidade. A exigência de agilidade e flexibilidade cada vez maiores do Estado diante das ininterruptas demandas econômicas e sociais que lhe são direcionadas levou à emergência de estruturas administrativas relativamente autônomas e independentes, as chamadas agências, dotadas de mecanismos aptos e eficazes para a regulação de setores específicos, o que inclui a competência para editar atos qualificados como normativos. Nesse contexto, o escopo do modelo regulatório adotado no Brasil não se reduz à regulação concorrencial, não se limitando à correção das chamadas falhas de mercado. Pelo contrário, incorpora também instrumentos necessários para o atingimento de objetivos gerais de interesse público, especificamente em relação à Anvisa, é certo aduzir que suas funções regulatórias se destinam, em grande medida, à disciplina de atividades exercidas em caráter eminentemente privado. Não adstrita à regulação concorrencial, tampouco à regulação de serviços públicos, sobressaem, na vocação dessa agência os contornos de típico exercício do poder de polícia da administração, no caso,
A sanitária. O poder de polícia da administração, no entanto, manifesta-se tanto pela prática de atos específicos, de efeitos concretos, quanto pela edição de atos normativos abstratos, de alcance generalizado. Não se mostra estranha ao poder geral de polícia da administração, portanto, a competência das agências reguladoras para editar atos normativos visando a organização e a fiscalização das atividades por elas reguladas. A função normativa das agências reguladoras, no entanto, notadamente quando atinge direitos e deveres dos administrados ligados ao Estado tão somente por vínculo de sujeição geral, subordina-se necessariamente ao que disposto em lei. Assim, embora dotadas de considerável autonomia, entretanto, tais assertivas não implicam em reduzir a regulação setorial ao preenchimento de lacunas e muito menos à execução mecânica da lei. Dotada de inquestionável relevância e responsabilidade, a função regulatória só é dignificada pelo reconhecimento de que não é inferior nem exterior à legislação. Exerce-se. Ficou vencido, no ponto, o ministro Marco Aurélio, que acolheu o pedido formulado na inicial quanto ao artigo 7º, 13 inciso 15, da Lei 9.782/1999. Asseverou que o princípio da legalidade constitui lastro de um Estado democrático de direito, não obrigando ninguém a fazer ou a deixar de fazer qualquer coisa, senão em virtude de lei. Nessa medida, a atuação das agências se daria apenas no campo executivo e específico, uma função eminentemente fiscalizadora. Em relação ao pedido sucessivo veiculado pelo autor da ação direta em comento, declaração de inconstitucionalidade da resolução da diretoria colegiada 14/2012 da Anvisa, em caráter autônomo, por violação direta à Constituição da República verificou-se empate na votação. A ministra Rosa Weber, relatora, julgou improcedente o pedido sucessivo, declarando a constitucionalidade da resolução em comento, no que foi acompanhada pelos ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e Carmen Lúcia, presidente. A relatora afirmou que, ao editar a RDC 14/2012, definindo normas e padrões técnicos sobre limites máximos de alcatrão, nicotina e monóxido de carbono no cigarro e restringindo o uso dos denominados aditivos nos produtos fumígenos derivados do tabaco, a Anvisa teria atuado em conformidade com os limites constitucionais e legais das suas prerrogativas, expresso na observância do marco legal vigente, em estrita atenção à competência normativa que lhes outorgam os artigos 7º, 13 e 8º, parágrafo 1º, inciso 10, da Lei 9.782/1999. Agindo de modo a incrementar a proteção da saúde e o acesso ao direito à informação. Em divergência, o ministro Alexandre de Moraes julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, dos artigos